bom? Vou tentar de novo, estou gravando de novo aqui para a gente ver se vai dar certo. Óbvio que na próxima aula eu espero que isso esteja melhor resolvido, tá? E me comprometo a tal fim. Vamos lá? Quero falar com vocês o seguinte, agora, eu estava falando sobre a marcha processual. O caso era, o rapaz pegou, o advogado foi intimado para apresentar a defesa, apresentou a defesa genérica, não arrolou testemunha, não impugnou laudo, e aí me contrataram. O que eu falo? Olha, eu não faço milagre. Eu respondo e pego o processo na fase em que o processo se encontra. Eu não tenho como voltar para trás porque foi respeitado. Então, o processo, a título de esclarecimento, ele tem uma marcha processual progressiva. Como regra, ele caminha para frente. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Agora, eu quero para você... o Bruno está aqui, gente. Pronto. Então, nós verificamos o que é processo, o que é processo sob perspectiva do processo penal, pretensão acusatória deduzida em juízo, instrumentalizando a jurisdição, composto por atos sucessivos e ordenados. E aqui a questão mais peculiar que nós temos. Gente, este conjunto de atos sucessivos e ordenados, aqui está algo que nos remete a uma importância tamanha. Como assim? Por quê? Porque esse conjunto de atos sucessivos e ordenados, ele é o procedimento. Tudo bem? Como assim, professora? Sim, vejam. O processo é único. É o conjunto de atos sucessivos e ordenados que as partes atravessam rumo a uma sentença. Agora, este caminho, ele pode variar. Entenderam? O caminho dos atos sucessivos e ordenados, ele se altera. Justifico. Crimes contra a vida. Crimes contra a vida é o único procedimento em que há sessão de julgamento, por meio de 7 jurados num conselho de sentença. É processo penal, é conjunto de atos sucessivos e ordenados que as partes atravessam rumo a uma sentença. Só que, olha, o caminho, ele se altera. O caminho é alterado, porquanto o caminho percorrido é o procedimento. Em que pese o processo seja uno, o procedimento não o é. O procedimento admite que cada qual seja feito de maneira distinta. Outro exemplo. Alguém já brigou na rua, galera? Foi parar na delegacia, amor? Pode falar, sem medo. Não. Sem graça. Alguém já foi parar na delegacia? Já xingou vizinho? Ou a tia nervosa, né? Tipo, sempre assim. Eu tenho um amigo. Alguém tem um amigo que já bateu em vizinho e foi parar na delegacia? Ninguém? Gente, com quem vocês andam? Tá. Luana Pires. Quando eu era de menor, eu fui para a delegacia por arruaça, professor. Não imagino, mas ok, acontece. O famoso de menor dá nada não, né? Vamos lá. Então, vocês já ouviram dizer que mas terminou em cesta básica. Por quê? Porque, vejam, o processo existiu, mas o procedimento, no que tange a crimes de menor potencial ofensivo, permite uma fase preliminar.
E esta fase preliminar admite composição ou até mesmo transação. Por isso que terminou em cesta básica. Ah lá, Christopher, já passei por algo assim. Sem problema, Christopher. Quem nunca, né? Mas vamos lá. Não gosto para cima que cai na testa, gente. Então, vejam, o que eu estou falando para você é que, a depender do tipo de crime, ele tem um procedimento distinto. Repito, a depender do tipo de crime, ele tem um procedimento distinto. E os atos sucessivos e ordenados, e alguém falou comigo no chat, tem que estar tipificado em lei. Eu aqui vou usar uma expressão que eu considero mais técnica. Tem que estar disposto em lei, mas o procedimento ele pode ser alterado de acordo com a espécie delitiva. Dando um exemplo, o processo é único. É a mesma coisa do que eu vou fazer um bolo. Nós vamos ter que seguir uma receita com um procedimento. Primeiro coloca a farinha, o ovo, o leite, pá, e o ingrediente. Aí tem um bolo de chocolate. Mas o procedimento para fazer um bolo de morango pode ser diferente. Então vejam, tudo é bolo, tudo é processo, mas o caminho de atos sucessivos e ordenados pode ser alterado. Isto é o procedimento. Por exemplo, é uma fórmula a ser seguida, e quem falou no chat está certo, é uma fórmula a ser seguida que está disposta na lei, tudo bem? Está disposta na legislação processual. Então, vejam, o processo é uno, mas ele pode sim admitir procedimentos distintos. Guilherme, você ainda está trabalhando com juiz criminal? Sabe me falar um procedimento diferente? O mais manjado. Procedimento sumaríssimo? Sumaríssimo é a cesta básica. Que tal a lei de drogas? A lei de drogas tem um procedimento diferente. Como assim? Olhem, quem responde por tráfico de drogas vai ter um processo, pretensão acusatória deduzida em juízo rumo a uma sentença. Ok? Mas o caminho desse processo, depois da denúncia, não vai direto para a citação, tem que notificar. Outro, número de testemunha. Como regra, no processo penal são 8. Na lei de drogas, nós temos uma diferença, são 5. Então, meus amigos, vejam, o processo penal é uno, mas dentro do processo nós temos esse conjunto de atos sucessivos e ordenados numa marcha processual progressiva que as partes vão realizar instrumentalizando a jurisdição, certo? E o procedimento pode ser alterado. O que não muda é o processo, que é uno. Ele tem a mesma finalidade, pretensão acusatória, mas o caminho percorrido, o iter do latim de caminho, o iter procedimental admite alteração. Quem me perguntou, furto e roubo? Não. Veja, crime patrimonial, ele não tem procedimento distinto, tudo bem? Crime patrimonial não tem procedimento distinto. Daí é pautado pela regra geral que olha a pena máxima do delito, tá? A regra geral é olhar a pena máxima, mas pode ser que alguns tenham procedimentos específicos. Exemplo, crime contra a honra. Exemplo, tráfico. Exemplo, júri. Exemplo, lavagem de capital, dentre tantos outros. Mas calma, eu só estou dando noções gerais, nós vamos estudar isso com calminha, só estou explicando para vocês aqui teoria geral do processo, tá bom? A diferença de processo e procedimento. Um outro mito que eu desmistifico para vocês hoje. Eu quero que vocês me prometam, todos ergam a mão. Eu prometo
que toda vez que ver uma matéria de execução penal, lembrando o que é execução penal, a execução penal é assim: o réu já foi denunciado, processado e condenado. Ele já foi denunciado, processado e condenado. O que o réu tem que fazer? Pagar a pena. Aí começa um outro processo, que é o processo de execução penal. Gente, processo de execução penal não se confunde com processo penal. São distintos, por óbvio. Quando o processo de execução penal for omisso, se ele se silenciar, nós podemos aplicar subsidiariamente o processo penal, mas saibam, eles são ramos distintos, tudo bem? É processo, mas um é processo penal, para quem está sendo julgado e para quem está sendo denunciado e processado. O outro é execução penal, para quem já foi denunciado, processado e condenado. Qual é a similitude? A similitude é uma só. É que se a execução penal instrumentária se calar, você pode subsidiariamente aplicar o processo penal. Tudo bem? Tudo bem? E aqui, uma coisa, Lucas Sorriso, muito interessante. Olha que legal. Nós também temos isso no processo penal. Se o Código de Processo Penal for omisso, nós podemos aplicar o Código de Processo Civil subsidiariamente. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele é muito maior, muito mais completo. Tudo bem? Vejam, você já fez isso, professora? Eu faço isso direto e eu vivo enchendo o saco do TISO. Mas assim, eu falo com o TISO de processo civil praticamente uma vez por semana. Vou falar para vocês a última minha que eu peguei. Olhem, eu peguei um laudo referente a uma arma de fogo. O laudo é para verificar se a arma tem prestabilidade e eficiência. Porque se a arma não funciona, é crime impossível. Nós estudamos isso. E daí o que se faz? Um laudo. Aí eu, peguei o processo e o laudo. Olhei o laudo estava muito confuso. E me pautando no que ele estava tão confuso, eu fui para um outro caminho. Eu falei, gente, mas como que faz um laudo? Porque o laudo está confuso. Eu não sei como que foi feito esse laudo. Eu não tenho a metodologia desse laudo. Porque uma hora falava que funcionava a arma, uma hora falava que não funcionava, uma hora falava que às vezes enroscava a espoleta no cano e a outra hora falava que ela não realizava disparo e depois falou que travou. Daí eu precisava saber como que foi feito esse teste pelo perito. E aí eu olho no Código de Processo Penal. Fala nada, tem um dispositivo curto. Aí eu peguei e falei, então eu vou ver como que faz a perícia, como que faz o laudo. Vou aonde? No Código de Processo Civil. E aí lá está bem estabelecido os requisitos de uma perícia. E aí eu falei, olha, o laudo está errado. Por quê? Em que pese o Código de Processo Penal não diga como ele deve ser feito, nós então, na sua omissão, vamos aplicar o Código de Processo Civil. Tudo bem? Professor, um outro exemplo que eu dou para vocês, que é batata, é recursos extraordinários.
recurso especial e recurso extraordinário. E toda a sua parafernália que vem junto. Qual que é essa parafernália, professora? Os agravos, agravo disso, agravo daquilo, tudo agravo para STJ, tudo agravo para STF. Vamos lá? Vamos lá? Os recursos extraordinários, eu falo para vocês. Espera aí que não está carregando o meu note, só um minutinho. Hoje é dia, hein? Os recursos extraordinários, eles não têm previsão no Código de Processo Penal. Eles têm ali, a gente sabe que eles existem, mas todo o regramento nós vamos buscar aonde? No Código de Processo Civil. E aí, entre umas coisas, gente, muito engraçada. Como assim, professora? Por que você está falando que entre umas coisas engraçadas? Porque aí nós buscamos, por exemplo, o prazo no Código de Processo Civil, porque não fala no Código de Processo Penal. Só que o Código de Processo Penal fala que é dia corrido. Então, você aplica o Código do Processo Civil, 15 dias, e joga nele 15 dias corridos. Entenderam? Porque somente quando o CPP for omisso que nós vamos no CPC. Então, olhem, não temos prazo. Nós vamos buscar o prazo no processo civil, mas a forma de contagem de prazo está disposta no Código de Processo Penal. Então, nós suprimos a omissão, 15 dias, e a forma de contagem é dia corrido e não em dia útil. Beleza? Então, saibam, nós temos o processo penal, bem dirimido por um Código de Processo Penal, e toda vez que ele for omisso, a gente se recorre ao Código de Processo Civil em juízo subsidiário. Pergunto, até aqui, alguma dúvida? Certo. Então, nesta visão um tanto quanto geral que nós passamos, vamos retomar de maneira didática. Vamos lá? Vamos retornar. Eu quero passar para vocês. Eu estava tentando fazer a minha cabecinha aparecer grande na tela, mas eu não estou conseguindo. Para gravar. Tá sim, professor. Oi? Para a gente tá. Para vocês, tá? Para mim, não. Mas, enfim, amanhã eu vou pegar meu esposo e vou treinar esse negócio aqui e configurar melhor. Coloca em cima da sua foto e clique em PIN. Como? Tem 3 pontinhos lá. Coloca tá. o mouse em cima da sua imagem, aí vai aparecer PIN. Ah, que menino esperto! Fiquei feliz, valeu! Valeu. O que eu tiver dúvida, eu te chamo, André. Mas vamos continuar aqui. O que eu quero passar para vocês agora? Nós já vimos, então, direito material e direito processual. O processual é um instrumento. Já vimos processo à luz da teoria geral do processo. Já vimos a peculiaridade do processo penal. Já verificamos que processo penal não se confunde com processo de execução penal. E também já verificamos que toda vez que o CPP for omisso, a gente vai no CPC. Perfeito. Agora, o que mais que nós temos que trazer agora? Agora, gente, aquela matéria chata, né? Mas que nós temos que falar. Todo começo de aula isso deve ser dito. Fontes do direito, né? Vocês já estão bem cansados de estudar essa matéria, mas eu vou ter que repetir para vocês. Vamos lá? Fontes do direito processual penal. Certo? Gente, ao tratar de fontes de direito, o que eu quero falar com vocês é sobre a produção, né, do processo penal. A matéria, ela é teórica. A matéria, ela é teórica.
Sendo teórica, nós temos um detalhe. Obviamente que vocês podem encontrar controvérsias na doutrina e também a jurisprudência ali dúbia, mas não se preocupem. Eu vou passar uma corrente que eu considero majoritária. Se você ler um livro e achar outra, ok, não surta. É uma matéria extremamente teórica que não existe certo ou errado, tá bom? Aconselho vocês a se pautarem naquilo que é majoritário e dar uma olhada, se forem fazer concursos, no edital do concurso, qual é o doutrinador ali bem recomendado, tá? Ótimo. Então vamos lá, rapidinho, porque isso é igual. Mas eu quero tratar com vocês rapidinho. Fontes do direito pode ser fonte material, que é nada mais, nada menos a referência, ó, vou pôr até na tela, a referência à produção. Quem produz lei processual penal no Brasil? Tá aqui. Quem produz? Compete, artigo 22, inciso 1 da Constituição. Compete privativamente à União. Então, quem produz? A União. Direito civil, comercial, penal, processual, tá aqui. É igualzinho o processo civil. Artigo 22, inciso 1. União. Detalhe que cai num concurso. Só para cair no concurso, porque na prática eu nunca vi ser usado. Mas está aqui. Lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. O que se entende sobre o parágrafo único é: a Constituição colocou que a regra para a fonte material é a União, privativamente, com uma exceção. Os Estados-membros, por meio de lei complementar, pode, a título excepcional, trazer leis, dispositivos processuais quanto à questão específica, o que se entende que é a pontos específicos do procedimento. A pontos específicos do procedimento. Mas, repito, exceção teórica, porque não é utilizada na prática, tá bom? Então, isso serve para cair no concurso. Por quê? Compete privativamente à União legislar sobre processo penal, sendo fonte material exclusiva? Falso. É privado, mas não é exclusivo, porque nós admitimos uma exceção. Estado-membro, mediante lei complementar, em razão de questões específicas. Isso aqui é para cair em prova, porque é uma questão que mexe com a interdisciplinariedade do direito. Traz alusão ao direito constitucional junto com o direito processual, penal. E nada impede, vejam, e nada impede que se faça uma questão bem específica indicando se você vai saber o que é procedimento. E nós já sabemos que é o caminho dos atos sucessivos e ordenados. Então, não tem problema, tá bom? Exceção, Estado-membro poderá legislar. Agora, vamos lá. E fonte formal? Fonte formal... Ah, peraí que eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Uma perguntinha. André, posso? Posso sim, sem problema. Eu até, se você me permitir, eu até prefiro colocar na plataforma, pode ser?
Eu coloco o documento na plataforma sem medo, tá bom? Agora vamos então para a fonte formal. A fonte formal não faz menção a quem produz, mas sim a maneira em que ela é exteriorizada, certo? Não é quem produz, mas sim a forma em que ela é exteriorizada. E aqui, gente, eu falo para vocês. Aqui tem controvérsia, mas eu vou passar o que eu considero ser majoritário. Não estou falando nem que é o que eu considero ser correto, mas sim majoritário. Vamos lá. O que eu quero passar quanto a isto? O que eu quero passar quanto a isto? Agora eu estou aprendendo a deixar só eu aqui. Acho que dá mais privacidade para você, né? Quanto a isto, eu quero passar o seguinte. Como ela é exteriorizada? Vamos lá. Ela pode ser chamada em imediata, que é a lei por excelência, certo? É a fonte formal, a forma em que é exteriorizado, imediato. É a lei por excelência. Mas vejam, lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo. Por quê? Porque nós falamos em Constituição e seus princípios, direito internacional dos direitos humanos e seus princípios, a lei e seus princípios, e aqui, controverso, mas eu considero que está aqui, súmula vinculante. Súmula vinculante. Então vamos lá, gente. E é nesta ordem. Primeiro e mais forte, Constituição e seus princípios. Abaixo, Direito Internacional dos Direitos Humanos e seus princípios. Depois, Lei e seus princípios. Súmula vinculante. Professora, como assim? Aqui a gente faz alusão àquela famosa pirâmide de Kelsen, né? Que até hoje ela é cada vez incrementada, modificada, mas ela tem aquela observância, aquela pirâmide de Kelsen para ver a força normativa. Lá em cima, no topo da pirâmide, está a Constituição e seus princípios. Aí nós temos aquela controvérsia: qual a natureza jurídica dos tratados internacionais, do direito internacional? E aí o entendimento que prepondera, isto cada doutrinador diz uma coisa, mas o entendimento que considero eu que prepondera é que, se for um tratado atinente a direitos humanos, com aprovação no direito brasileiro, mediante 2/3 e etc., seguindo o artigo 103A da Constituição, que diz: o Supremo poderá, de ofício ou por provocação, mediante de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Não, aqui eu estou falando da súmula, perdão, eu estava vendo mesmo. Aqui, gente, nós estamos falando do artigo 5º da Constituição. Eu errei, me perdoe. O artigo 5º, lá nos seus parágrafos finais, diz que, se houver aprovação de um tanto do legislativo, o tratado vai ter força constitucional. Vocês tiveram isso com o Rodolfo, acredito eu. E aí? Mas ele não tem o status de Constituição, ele tem força supralegal, acima da lei, abaixo da Constituição. Por isso que direito internacional dos direitos humanos e seus princípios está acima da lei, abaixo da Constituição, desde que seja aprovado nos termos dos parágrafos do artigo 5º. Conversem comigo. Vocês já tiveram isso com o Rodolfo? Sim ou não? Não? Ou já sim? estudou, sim, professora. Estudaram, né?
Então, é só uma revisão. Tá, leis e seus princípios e súmula vinculante. Gente, súmula vinculante está na Constituição, artigo 103A. E, para mim, o que é uma súmula vinculante? É um monstrinho jurídico. Por quê? É uma decisão judicial obrigatória. Você vincula, você engessa o poder judiciário. Ao meu ver, eu considero isso totalmente descabido com a nossa ordem jurídica, até porque nós temos o livre convencimento do magistrado, e no caso aqui, o magistrado está engessado, mas súmula vinculante ela é usada tal como se súmula fosse, né? A súmula vinculante ela é aplicada, nós temos dezenas, e em verdade, se o nosso país fosse um pouquinho mais sério no que tange a ordem jurídica, eu acredito que nós teríamos aí no máximo 10 súmulas vinculantes, mas eu vou parar de fazer considerações sobre a matéria, porque a gente vai ficar discutindo sexo dos anjos e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas, enfim, a súmula vinculante é imediata. Corrente majoritária entende que ela é uma fonte imediata, tá? Controverso também. E agora, vamos para as fontes mediatas. Imediata, gente, imediata nós estamos falando de lei em sentido amplo, de direito posto. E a mediata? A mediata não. A mediata é aquele direito que não é a lei por excelência, mas é sim uma fonte, é sim respeitado. Vamos lá. Jurisprudência. O que é a jurisprudência? Eu preciso saber com vocês. Vocês sabem a diferença de acórdão e jurisprudência? Porque eu vejo as pessoas falando assim, a jurisprudência nesse sentido, e jogam um acórdão. Daí eu olho e falo, será? Será? O acórdão é uma decisão colegiada feita por um tribunal. Óbvio, colegiada efetivamente tem mais de um juiz que vai prolatar essa decisão, porque ela é colegiada, é pluralidade, tá certo? Agora, jurisprudência, ela não se resume em um acórdão, são decisões reiteradas dos tribunais, ou seja, quando as decisões dos tribunais caminham naquele sentido. Isto é jurisprudência. O acórdão é uma mera decisão. A jurisprudência é uma orientação dos tribunais que os acórdãos adote aquele posicionamento e também que as decisões judiciais se posicionem daquela forma. Então, cuidado, gente. Cuidado quando você vê a palavra jurisprudência, não vamos confundir jurisprudência com acórdão. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Nós temos como fonte jurisprudência, decisões reiteradas no mesmo sentido. Óbvio, essa jurisprudência pode ser interna, tribunais brasileiros, ou internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos, dentre outras. Pode ser interna, como internacional, pode ser outra súmula. Súmula. O que é uma súmula? Súmula, vamos diferenciar, até porque eu não fui bem técnica. Eu quero trazer isso para vocês de uma maneira bem técnica. Vamos lá. Jurisprudência, para vocês entenderem, são decisões reiteradas e no mesmo sentido. Sempre é decidido daquela forma. São as decisões reiteradas e no mesmo sentido. Agora, a súmula vai além. É quando o tribunal, por causa dessa jurisprudência sedimentada, ele cria uma súmula, uma orientação. Ou seja,
não é um mero posicionamento reiterado e no mesmo sentido. Este posicionamento ele já é tão forte, ele é tão sedimentado que os tribunais então criam uma espécie de orientação, certo? Ó, senhores juízes e desembargadores, nós orientamos vocês a decidir dessa forma. E saibam, em que pese a gente discuta muito súmula pelo STJ e súmula pelo STF, qualquer tribunal pode ter súmula. Basta que eles façam de uma jurisprudência consolidada, decisões reiteradas e no mesmo sentido, uma orientação. Então, vejam, o Tribunal de Justiça do Paraná tem súmulas. O TRF tem súmulas, não é exclusivo de STJ e STF. Esta orientação pode ser feita por qualquer tribunal. Tudo bem? Beleza? E agora, doutrina. É a opinião dos doutores, dos juristas, dos estudiosos do direito. É muito comum. Você tem uma fonte imediata, um artigo do Código de Processo Penal. E aí? Você fica na dúvida, porque ele cabe interpretação A e B. E aí, como que você vai interpretar? Você vai na fonte imediata. Não é a lei, mas é o quê? A doutrina, é a opinião dos estudiosos. Fechou? Fechou? Então, nós temos fonte material, fonte formal, que é imediata, mediata, e depois nós temos a fonte informal, que são os costumes. Nada impede que no processo penal o costume seja respeitado, tá bom? Eu vou travar aqui de novo, porque aí nós vamos mudar de matéria. Vou orientando o André já, para ver se eu conseguir gravar e já entramos na sequência ou se vai demorar um pouquinho. 1 minutinho a gente já vê isso. Eu já mando para ele e ele vai falando com vocês.